Nós estamos na nossa segunda web, do pessoal de automação, e nós vamos falar aqui sobre um assunto muito importante que é leis de Ohm. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, assim que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar, tá ok? Fiquem à vontade. Beleza. Seguinte, um circuito elétrico, ele é o quê? Ele é um conjunto de instrumentos, né, eletrônicos, que tem cuja finalidade é o quê? Promover o quê? Proporcionar energia elétrica. Diferentemente, por exemplo, de um motor que ele pega energia elétrica e transforma em mecânica, né? Um gerador ele faz ao contrário, ele pega energia mecânica e transforma em elétrica. E por que esses padrões são tão importantes para nós? Por quê? Porque quando vocês forem lidar com circuitos retificadores, como o caso de filtros, vocês vão entender que capacitores armazenam energia elétrica, certo? E indutores geram campo magnético, perdão, geram campo magnético no circuito. Vocês querem anotar isso aí, pessoal? Na hora que estiverem prontos, eu vou ditar, tá? Não, professor, não vai estar gravado? Tá beleza. Beleza, então vocês decidem, porque quando vocês vão escrevendo, mais vocês vão aprendendo, vão assimilando. Tá bom? Depois a gente pega lá de novo. Beleza, então. Então vamos lá. Então, circuitos elétricos, eles têm o quê? Essa finalidade. Capacitores armazenam cargas, certo? E indutores geram campos magnéticos. Muito bem. Resistores, a finalidade dele é converter energia elétrica em quê? Em térmica, ou seja, em calor. Calor. Beleza? Pois muito bem. É isso que a gente chama na indústria de efeito Joule. Certo? Que é a energia dissipada em forma de calor. Pois muito bem. Então, analisando isso, nós temos a primeira lei de Ohm, certo? Que diz o seguinte: ela relaciona o potencial de uma fonte, e potencial é o quê? A alimentação. Alimentação. Ou seja, energia. Alimentação. É alimentação. Muito bem. Então, alimenta o quê? Um resistor. Então, trata-se de uma função do primeiro grau, ou seja, eu tenho um aqui e um aqui. Beleza. Onde a resistência elétrica é diretamente proporcional à corrente. Então, vamos provar isso aqui para vocês utilizando um simulador. Ok? Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Como que funciona isso na prática? Eu vou demonstrar para vocês como que funciona a primeira lei de Ohm. Beleza. Pergunto a vocês, vocês querem primeiro que aumente a tensão ou a resistência? Ou diminui? E aí, pessoal, quer que aumente a resistência, diminui a resistência, a tensão? O que vocês querem primeiro? Pode, professor. Qualquer uma. Vamos? Qualquer uma? Qualquer. Para vocês verem o que acontece. Eu vou aumentar a tensão primeiro. Como vocês podem perceber, o que acontece? Se eu aumento muito a tensão, a minha corrente também vai aumentando. Muito bem. O que significa corrente? Corrente é fluxo de cargas, ou seja, trânsito livre para as cargas o quê? Circularem no circuito. Como vocês puderem ver aqui, a partir da lei de Ohm que eu apresentei para vocês, que tensão é igual a corrente vezes a resistência, fica provado que se eu aumento a tensão, a minha corrente aumenta. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais.
certo? Se eu aumentei a minha tensão, a minha corrente também aumentou. Agora eu vou fazer o contrário. Vou voltar ao mesmo patamar. E vou fazer o quê? Vou diminuir a minha tensão e vou aumentar a minha resistência. Se eu aumentei a minha resistência, ficou comprovado que através desses pontos pretos aqui, que a barreira, né, a resistência, se ela aumentou muito, diminuiu ainda mais a minha passagem de corrente, ou seja, de cargas elétricas. Ou seja, o que fica provado o quê? Que a minha resistência, né, é inversamente proporcional à minha corrente. Agora eu vou diminuir. O que provou? Se eu diminuir a minha resistência, a minha passagem de corrente aumentou, são grandezas inversamente proporcionais e não alterou na minha tensão. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Pode ir mais adiante? Sim. Beleza. Então, vou voltar lá para os slides. Então, é isso que nós temos. Uma alimentação. Então, se eu tenho meu circuito, uma fonte de alimentação, certo? Ele pode fazer o quê? Ele vai, se aumentar a minha tensão, vai aumentar a minha corrente. São grandezas diretamente proporcionais. Enquanto que a minha resistência e a minha corrente são grandezas inversamente proporcionais. Pois muito bem. Como que funciona isso na prática? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Minha área de trabalho? Sim ou não? Sim. Beleza. Isso aqui é um simulador que ajuda a gente a produzir gráficos, certo? Então, eu vou limpar aqui o histórico de comandos. O nome dele é Octave. Ele é um software gratuito, certo? Então, eu vou limpar aqui a minha janela CLC para mostrar para vocês como que funciona. Eu coloco aqui uma porcentagem, vou colocar aqui, ó, lei de Ohm. Vou aumentar aqui. Vocês estão vendo a letra aqui muito bem, pessoal? Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma tensão e vou fazer com que ela saia de 0, caminhe de 1 em 1 e vou até 20 volts. E coloco um ponto e vírgula. Pois muito bem. Eu vou fazer agora com que a minha resistência fique no patamar de 25 ohms, certo? E agora eu vou plotar o gráfico para que vocês vejam como que funciona. Então, eu vou escrever aqui V é igual a R vezes I, certo? E vou pedir para ele calcular isso aqui em cima. Então, como que vai ficar? Ele deixou isso aqui, aí, colocou número imaginário? Não, tá errado. Então, deixa eu fazer aqui, CLC, de novo. Vamos lá. De vez em quando isso acontece. Lei de Ohm. Beleza. Eu vou fazer aqui com que a minha corrente, caso, ela vá de 0, ande de 1 e vá até 20. A minha resistência, eu vou deixar de 5 ohms. Beleza? E vou calcular aqui a minha tensão. Vai ficar o quê? V é igual a R vezes I. Certo? E aqui ele me deu as minhas correntes, a minha tensão que eu vou ter. E eu vou plotar o gráfico. Plot V e vou colocar em azul, por exemplo. E B significa azul. Como que fica? Estão vendo o gráfico aí, pessoal? Vou colocar grid minor. Vou colocar aqui
title, que é minha função de título, lei de Ohm. Beleza. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha para você ver. Eu tenho aqui a minha corrente, embaixo, em amperes, e aqui em cima eu tenho o quê? A minha tensão, que eu vou calculando. Se você pegar bem, você está vendo o quê? Que se eu fizer aqui de 20 até 5, e fazer 20 dividido por 5, dá 4. 40 dividido por 10, 4. 60, mais ou menos aqui, ó, 60. E mais ou menos aqui em 12, mais ou menos, aproximadamente, certo? Aqui, 80. Se eu dividir por 20, aqui mais ou menos, dá 4. E 100 dividido por 25, dá 4. Ou seja, isso aqui é um comportamento de um resistor que a gente chama de ôhmico, porque ele obedece à lei o quê? Da proporcionalidade, seja de uma função do primeiro grau, que é uma reta. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Foi uma coisa bem simples para ilustrar, certo? Ok. Beleza. Então, vou voltar ali. Aqui, beleza. Então, agora eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Um pequeno circuito é montado a fim de ligar uma lâmpada incandescente. Se a lâmpada tem 220 de tensão e a corrente que atravessa é de 12 amperes, calcule a resistência. Como que a gente faz? Primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Então fica 220 de tensão. Minha resistência e minha corrente de 12. Certo? Então fica meu R vai ser igual ao quê? 220 dividido por 12. Então, a minha resistência da lâmpada, nesse caso, vai ser, deixa eu pegar aqui, 220 dividido por 12. Dá 18,3 ohms. Pode dividir direto ou teria que simplificar a fração? Pode dividir direto, mas se você quiser simplificar, aqui dá por 2, né? 110 dividido por 6 dá a mesma coisa. Tenta fazer aí. 110 dividido por 6. Deu a mesma coisa? Não fiz ainda não, aguentei. Então, se você dividir aqui por 2, aqui dá 110 e aqui dá 6. Dividindo ainda mais um pouco, 110 por 2, você vai chegar em 55 dividido por 3. Dá a mesma coisa, tá? Beleza. Então, vamos lá. Beleza. Utilizando ainda aqui a lei de Ohm. Professor, Pois não. então toda vez que eu for ter que procurar qual que vai ser a resistência, eu vou ter que pegar a tensão e dividir ela pela corrente. Aí eu vou chegar no resultado da resistência, correto? Correto. Ok, Justo. entendi. Beleza? Porque o que é o Beleza. seguinte? São termos relacionados, né? Quando você for trabalhar no circuito, né? Quando a gente for trabalhar sobre as leis de Kirchhoff, você vai sempre ter uma função que vai ser a alimentação, que é a tensão. Você vai ter a resistência, que são os resistores, e você vai ter que descobrir o que? A corrente que circula por eles, certo? Então, por isso que aqui é o quê? Uma função do primeiro grau. Então, a minha tensão é diretamente proporcional à minha corrente, como eu mostrei lá para vocês, e a minha corrente é inversamente proporcional à minha resistência, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Assim, No agora caso aí, entendi. é um circuito de corrente contínua, né? Sim, corrente contínua. Quando chegar no... Peraí. Quando chegar num circuito de corrente alternada,
Ao invés de ser resistências tão somente, nós vamos trabalhar com impedância. A gente chama por X. Aí já estou só adiantando para vocês, tá? Quando a gente chegar em impedância, a impedância de um capacitor, que a gente chama de XC, que é a resistência do capacitor, ela é dada por 2 e a frequência que esse circuito vai estar submetido e a capacitância, certo? Tudo isso de modo que negativo, certo? Essa é a fórmula que a gente calcula a impedância ou resistência de um capacitor. Já no indutor, que ele produz e armazena campo magnético no circuito, a gente chama de XL, que é a impedância dele. Como que calcula? 2 e frequência vezes a indutância, que é dada em Henry, tá bom? Então, essas duas fórmulas aqui representam a resistência no circuito já de corrente alternada, beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Eu adiantei isso aqui para vocês, tá? Beleza. Beleza. Pode continuar? Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte aqui? Foi boa pergunta, viu? Foi boa pergunta. Pode continuar então? Sim. Beleza. Uma lâmpada tem uma resistência de 30 ohms, com uma tensão de 220. Calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento for de 12 segundos. Então, como que eu faço aqui? Eu venho pela primeira lei de Ohm, V igual a RI, e vou fazer a substituição dos dados que eu tenho inicialmente. Eu tenho aqui 220. Deixa eu melhorar isso aqui. 220. Tensão. Minha resistência de 30. E a minha corrente. Beleza. Então, meu I vai ser o quê? 220 dividido por 30. Pode fazer direto aqui, pessoal? Pode? Beleza. Então, aqui dá aproximadamente 7,3 amperes de corrente. Acabou o exercício? Não. Porque o que ele quer? Ele quer a quantidade de carga que vai vir para mim. Isso. Então, o que eu sei? Eu sei que corrente elétrica representada por I é o quê? Variação de carga, fluxo de carga, pela variação do tempo. Certo? Então, beleza. Eu quero achar o quê? O meu delta Q, que é a minha quantidade de cargas. Então, fica delta Q, que vai ser quantidade de corrente pelo tempo que eu tenho à disposição. Beleza. Então, minha quantidade de cargas vai ser como? Vai ser o meu tempo de 12 segundos. Está dividindo, passa multiplicando, né, professor? Aonde? A quantidade, o delta Q, delta T. Isso, isso. Aqui, isso, Ah, aqui é uma função Q. Aqui é uma função de igualdade. Aqui é como se eu tivesse 1, estou multiplicando 1 vezes delta Q e delta T vezes I, certo? isso. Beleza. É esse que você perguntou? Isso mesmo. Beleza. Então, eu tenho o Q aqui, substituo o meu 12 aqui, né? Segundos, que não importa, né? Que nem bem aquela questão. Ah, eu posso substituir o I ou o delta T? Pode, porque a ordem dos produtos não altera o quê? O resultado. Então, fica 12. E a corrente que eu achei aqui é 7,3. Então, minha carga total aqui, que a minha lâmpada vai receber, vai ser 12 vezes 7,3, que dá aproximadamente 87,6 Coulomb, certo?
Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Então vamos mais adiante. Nós temos também a segunda lei de Ohm, certo? Essa segunda lei, ela já relaciona, por exemplo, o comprimento do condutor pela sua área. E nós temos também a resistividade, que é o Rho, que a gente chama de Rho. Aí pergunta, professor, o que é resistividade? É a capacidade, né, com que o material permite a maior ou menor circulação de cargas nele, certo? Por exemplo, no aço, eu tenho maior o que? Circulação. Vou colocar aqui a pontinha da seta, maior circulação do que no ferro. E o que é ferro? O ferro é um material, você sabe muito bem, metal, mas que com o quê? Com um tratamento térmico, ele vira aço. Então, tem boa circulação aqui de cargas nesse material? Sim. Mas tem maior o quê? No aço. Outro exemplo de resistividade. Cobre. Tem maior o quê? Resistividade que o aço. Tanto é que bobinas, né, de condutores, como, por exemplo, transformadores ou motores, elas são feitas o quê? De cobre, porque a resistividade dela, esse material, é muito grande em relação ao aço, em relação ao ferro. Então, o que é resistividade? É a capacidade com que o material tem de ter maior liberdade para o quê? Fluxo de cargas. Então, isso aqui que é a segunda lei de Ohm. E como que ela foi equacionada? Eu tenho aqui uma resistência, tenho aqui a resistividade, tenho comprimento pela área, certo? E não se esqueça, pessoal, se o comprimento aqui é em metros, a minha área tem que ser em metros quadrados. Ah, professor, mas se aqui for centímetros? Então, minha área também tem que estar em centímetros quadrados, certo? Nunca em metros por centímetro quadrado. Sempre com a mesma paridade da minha o quê? Unidade. E vou demonstrar isso aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar aqui. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aqui agora? Tô sim. Beleza. Então, eu vou demonstrar essa segunda lei de Ohm aqui para vocês. Certo? Beleza. Esse simulador, pessoal, depois vocês procurem, PET Colorado, é um simulador muito bom. Tem muita coisa lá que vocês podem demonstrar, tá? Avaliar lá. Então, eu tenho aqui a resistividade de um material. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a minha resistividade. E o que vocês estão vendo? Que a minha resistência também está aumentando. E não alterou o quê? O comprimento com a área. O que significa? Que quanto maior eu tenho resistividade, maior o quê? Maior é o quê? A resistência que esse material vai ter, certo? Então, eu vou diminuir. É por isso que em Professor, metais... Pois não. a resistividade tá relacionada com a qualidade do condutor? Não diria assim qualidade, mas também com a propriedade de que ele tem maior o quê? Maior, ele permite maior fluxo de cargas. Por que que, por exemplo, a resistividade do cobre, por exemplo, ela é alta? Ou seja, né, nesse perspectiva, porque se trata de um metal nobre, certo? E o que que acontece? Essa resistividade dele aqui, ela o quê? Ela vai o quê? Diminuindo, certo? E quando eu falo não era resistividade, seria o quê? Maior qualidade no fluxo de cargas. Então, se eu tenho uma resistividade menor, eu tenho o quê? Uma resistência menor. Então, maior fluxo o quê? De cargas elétricas, certo?
No caso, por exemplo, que nem eu mencionei de circuitos como transformadores que retificam, né, corrente contínua em corrente alternada para as nossas residências, o que acontece lá? Quando você vai mexer com transformadores ou bobinas de motores, eles usam o quê? Eles usam o quê? Verniz. Verniz, ele aumenta o quê? Ele diminui a resistividade do quê? Do cobre. Ainda mais. Então, se vai diminuindo, vai o quê? Aumentando o quê? A capacidade de cargas elétricas que vai fluindo naquele material. Beleza? Beleza. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Foi boa pergunta aí, viu? Então, só voltando lá e corrigindo a mim mesmo. Não é somente resistividade, não é resistividade, certo? É a qualidade. Então, quanto maior a resistividade, maior é a resistência que esse material permite, né, com que haja fluxo de cargas. É por isso que nos capacitores, dentro dele, nós temos um material chamado de dielétrico, ou seja, que impede o fluxo de cargas livre. É por isso que capacitores armazenam cargas elétricas, beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Ou podemos prosseguir? Pode ir, pode ir. Beleza. Então, agora eu vou aumentar o meu comprimento. Não aumentou a área, não aumentou a resistividade, mas eu estou aumentando a minha resistência. Ou seja, comprimento e resistência são grandezas do quê? Diretamente proporcionais. Se eu aumento a minha resistência, estou aumentando a minha o quê? O meu comprimento, eu estou aumentando a minha resistência. Por que isso, professor? Aí vem a questão do quê? Do que a gente vê no cotidiano. Vamos supor que João queira mudar, né, a bitola do fio no chuveiro, por exemplo, da casa dele, tirando de 1,5 milímetros quadrados, não, milímetros, né, para 6 milímetros, de 1,5 para 6. Ele aumentou o comprimento, certo? Da bitola. Pois muito bem. Ele vai aumentar, então, a minha resistência. Se ele aumenta muito a minha resistência, dependendo de certo valor, vai ter o quê? Impedimento ao fluxo de corrente, certo? Se tem diminuição do fluxo de corrente, vai diminuir a potência desse chuveiro, certo? Que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Que um dos cálculos de potência é o quê? Resistência pela corrente ao quadrado, certo? Beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Pode continuar? Pode. Beleza. Agora, eu vou diminuir o meu comprimento e vou aumentar a minha área. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento a área, diminuo a minha resistência. Caso prático. Vamos supor que um técnico, né, chegue em uma determinada casa e o dono fala o seguinte: eu quero que você, né, aumente a área da bitola do fio nesse negócio aqui. Então, vamos tirar aqui de 2 milímetros quadrados e vamos pôr para 8 milímetros quadrados. O que aconteceria? Eu diminuiria a minha resistência, né? Aumentaria o fluxo de corrente elevado ao quadrado, aumentaria a potência dissipada, ou seja, elevaria o custo dessa residência a um valor bem mais alto. Então, o que eu poderia fazer? Eu diminuiria a área até um certo ponto que a minha resistência ficaria condizente, haveria um bom fluxo de corrente, certo? E minha potência não se perderia. Beleza? É por isso, pessoal, que quando vocês vão comprar fio ou instalar, vocês que são futuros técnicos em automação e que vão mexer na área de automação residencial, tudo isso é o quê? Já catalogado e tudo isso já tem contas próprias para isso, certo? Então já é tudo pré-determinado o que vocês vão tratar. Aí pergunta, mas professor, se já tudo isso é pré-determinado, por que a gente precisa saber isso? Se você não souber, dependendo daquilo que você vai trabalhar e dependendo de como for trabalhar, em que você tem que diminuir muito, né, o fluxo de corrente e aumentar a resistência, o que você tem que fazer no fio? Você tem que diminuir a área dele, tem que comprar uma área menor, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? O que eu volte?
Não, tô tranquilo. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer isso aqui. Diz assim, um fio de cobre é atravessado e tem uma resistência de 30 ohms, com um comprimento de 12 metros e área de secção transversal de 54 metros quadrados. Ó, metros. Determine a resistividade do material. Então, vamos lá. Segunda lei de Ohm. Deixa eu melhorar aqui. Tá Resistência. na tela do simulador ainda. Ah, tá lá? Beleza. Deixa eu só mexer aqui. Estão vendo aí, pessoal, agora? Sim. Beleza. Então, diz aqui, ó. Um fio de cobre é atravessado e tem uma resistência de 30 ohms. Comprimento, 12 metros e secção transversal de 54 metros quadrados. Determine a resistividade do material. Então, resistência é igual ao ρ comprimento pela área. Eu tenho que achar o quê? A resistividade. Então, o que eu faço? Multiplico a resistência pela área, fica R, vezes a área, a resistividade pelo comprimento. Então, como que fica? Resistividade vai ser o quê? Resistência dividido pelo comprimento. Agora é só substituir os dados. Resistência, 30. Área, 54. Dividido por 12. Vou fazer aqui 30 vezes 54 dividido por 12. E aqui dá resistividade de 135. 135 ohm vezes metro. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Se você usou essa Beleza. forma de cima aí, né? Isso. E dividiu. Isso. Usei essa aqui de cima, que eu quis achar a resistividade do material, beleza? Multipliquei a área pela resistência, igualdade, e aí só peguei o L e passei dividindo por essa equação aqui embaixo e fiz a substituição dos dados, beleza? Beleza. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Como Ô, que a gente... professor, Pois não. mas anterior aí, ó, Aonde? quer dizer, Aonde? como é Aqui? que eu posso explicar? Não, essa conta ela vai ser sempre assim, aí o final dela a gente vai sempre seguir esses parâmetros? Sim, porque aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui para unidade. Qual que é a unidade de resistência? Ohm, certo? Unidade de área. Nesse caso aqui, me apareceu o quê? Metro quadrado. Não, professor, quer dizer, é o seguinte, acho que Ah, a dúvida está aí assim, porque se tiver em metro, nós temos que. Se tiver metro e centímetro, aí você tem que sim. converter em centímetro, né? A Aí no dúvida está aí. você está querendo aqui, por exemplo, se fosse 54 metros quadrados e aqui fosse 12 centímetros? Isso. Ah, entendi. Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou deixar aqui a forma aqui, ρ, certo? Aqui eu vou deixar o 30, que é convencional, vezes 54, certo? E se aqui embaixo fosse 12 centímetros, vamos supor que aqui seja 12 centímetros, tá? Isso mesmo. Como que ficaria? Eu sei que 1 centímetro é igual ao quê? É dividido por 100, certo? Então,
é 10 a menos 2, ou posso escrever como 12 dividido por 100, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? 1 metro é 100 centímetros. Regra de 3. O metro corresponde a 100 centímetros. Certo? Então, eu posso escrever 12 centímetros como 12 vezes 10 a menos 2, ou 12 dividido por 100. Beleza? Todo mundo compreendeu isso aqui? Agora sim. Beleza. Então, eu vou fazer a substituição aqui de 12 dividido por 100. Beleza? Então, eu vou fazer aqui 30 vezes 54 dá 1.620. Certo? E como que funciona a regra na matemática? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Então, aqui, multiplicado aqui, ao invés de ser 12 por 100, vai ser o quê? O inverso, 100 dividido por 12. Beleza? Então, como que ficaria aqui o meu rho? Eu posso falar que 1.620, eu posso falar que é 162 vezes 10? Esse aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. E eu tenho Corta o aqui o zero. meu 100. Isso. E eu tenho o meu 100. Dividido por 12. E quanto que dá 162 dividido por 12, pessoal? Por favor. 162 por 12. Aqui. 13,5. 13,5? Isso. 13,5. Aqui, eu posso escrever 10 ao cubo, certo? Por quê? Aqui é 1, e aqui vai ser o quê? 10 elevado ao quadrado. E aí soma as potências. 1 mais 2, 3. Ohm vezes metro. Eu passei tudo para metro. Ou 13,5 quilo ohm vezes metro. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Certeza? Eu posso voltar. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Não dá para entender depois. Nós pega mais depois de novo. Beleza. Mas geralmente tudo isso aqui é o quê? Já vem com a gente, beleza? Então o que que acontece, pessoal? Já vem já tudo escrito para a gente pegar. Então, vocês viram o que que acontece com a segunda lei de Ohm. Então, o que que eu entendo? Que a primeira lei de Ohm é uma função do primeiro grau e é uma reta. Pergunto a vocês, esse gráfico aqui é uma reta, sim ou não? Não. Não. Então, muito bem. Então, a gente chama, quando um resistor tem esse comportamento, de não ôhmico, certo? Ele pode vir estragado, aqueles resistores de cerâmica, ele pode vir quebrado e pode vir o quê? Com esse tipo de comportamento. Mas, quando o resistor é ôhmico, ele respeita o quê? A proporcionalidade, vem uma reta. Por exemplo, aqui é tensão dividido por corrente. Vamos fazer o teste? Tensão aqui, 5 dividido por 1. Dá quanto? 5. É a resistência, certo? Como que funciona? V é igual a RI. Eu quero deixar o quê? V está no eixo Y e vou dividir por X, que é o meu quê? Meu I. Então, fica o quê? Resistência igual a tensão dividido por I, que passa aqui dividindo, certo? Se eu quiser achar a minha resistência com um gráfico dessa forma. Então, fica o quê? Proporcionalidade. 5 dividido por 1, 5. E aqui também, vai ter que ser a mesma coisa. Mesmo comportamento que nem vocês viram nesse gráfico aqui. 20 dividido por 5, 4. 40 dividido por 10, 4. 60 dividido por 15, 4.
80 dividido por 20, 4. 100 dividido por 20, 5, 4. Beleza? Então, aqui, 10 dividido por 2, 5 também. Certo? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Aqui? Então, esse aqui chama de resistor ôhmico, quando ele obedece à lei de Ohm. Beleza? Nós temos aqui os tipos de resistores, que nos exercícios vem dessa forma ou dessa, que é um resistor fixo, que nem esse aqui. Potenciômetro, que é um resistor que você regula a resistência dele. E um trípode, que é um resistor de quê? De chave. Você aciona uma chave, né? Pega uma chave de fenda e vai acionando ele. Você pode aumentar ou diminuir. E aí nós temos resistores que eles podem estar em série ou em paralelo. Quando estiver em série, resistência equivalente, ok? É o somatório das resistências. E quando estiver em paralelo, a gente faz o quê? Produto pela soma de 2 a 2, ok? E é isso aqui que eu quero falar com vocês na aula de amanhã, beleza? E aí, pessoal, eu quero que vocês já façam uma coisa para mim. Pesquisem sobre a associação de resistores, tá? Em série e paralelo. E já peço que vocês já olhem isso aqui para mim. Leis de Kirchhoff, tá? Eu vou trabalhar com vocês amanhã, beleza? E vou resolver alguns exercícios também, tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza. Beleza. Então, já procurem aí, tá?